Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer ter você aqui, Gui. A gente está aqui em mais uma edição do Abotscast, que é o podcast da Abots, Associação Brasileira de OTT e Streaming. E a gente está aqui para falar um pouco, né, de games hoje. E para quem não conhece a Abots ainda, a Abots é uma associação aí que junta empresas do segmento de produção audiovisual, streaming e OTT, né, tanto de software, né, plataformas, aplicativos de streaming e distribuição de conteúdo, quanto hardware, né, e equipamentos para você se conectar aí à TV parabólica, à TV digital, enfim, diversas formas diferentes. A gente tem ajudado essas empresas a gerar negócios, a se conectar com inovação, defender os interesses delas em assuntos regulatórios. E a gente tem visto cada vez mais uma ligação muito grande do segmento de games com entretenimento, né? Com produção audiovisual. E acho que cada vez mais a gente vai ver essa mescla aí desses dois mundos. E por isso que a gente está aqui hoje falando de games. Entre os associados da Abots, a gente tem empresas como Comscore, Intelbras, Century, aquela das parabólicas que você devia ter na casa da sua avó lá no interior, a Vivences, a Ciprocal, que a gente conhece muito bem, Watch, que é uma plataforma de streaming muito legal, que tem de tudo para você assistir ali dentro, Editora Abril, Crosshost, que é quem nos está recebendo agora a gente aqui nessa bela casa, nesse belo estúdio de podcasts, e Canal Rural, Axedo e muitos outros aí, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre a Abots, é abots.com.br com 2 T's de tatu. E é isso. Vamos lá, então. Estou aqui com o Gui Barbosa, que é Head de Gaming e Business da Gamers Club. E, por favor, se apresente aí para a nossa audiência, Gui. Salve, salve Gui, salve todo mundo que está assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz aí pelo convite, agradeço aí a Abots e a você, né, por ter me convidado para participar desse podcast. Eu gosto bastante de falar, né, sobre tema de games, né, sou um entusiasta, um apaixonado, né, não só que trabalha, mas que vive e respira esse mundo. E um salve para a nossa presidente Yasue, né, que está sempre aí junto com a gente, sempre ajudando, né, a fomentar nesse tema games perante os associados e perante o mercado também, né. Acho que a gente está vendo um momento de amadurecimento do tema perante as pessoas que não conhecem muito o tema, né? E é bacana poder ser um dos evangelizadores, né? De como a gente consegue colocar o game mais em evidência. Algo que já está muito grande, mas pode ficar maior. Legal. A gente vai falar de vários temas hoje aqui, mas eu queria começar entendendo como que você iniciou o seu envolvimento com esse mundo maravilhoso dos games. Cara, muito legal, assim, né? Acho que a minha vivência vem desde a minha infância, o começo da minha vida, assim, né? Eu acho que eu nem lembro de muita coisa da minha infância, mas eu lembro de ter jogado pela primeira vez com meu pai. É um jogo chamado Magical Tree, no MSX, que era um computador bem antigo, você colocava os cartuchos e tal. E a tese do jogo era você escalar uma árvore, subir até o final da árvore, desviando dos inimigos. E eu, cara, era apaixonado por aquele jogo. E desde então, assim, poxa, um jogo foi levando a outro, River Raid, Dig Dug, né, jogos ali do Atari da época, Asteroids. E aí, acho que eu ganhei um Mega Drive na época, e aí do Mega Drive o Sonic, evidente, né? E aí do Sonic foi pra Nintendo, e a Nintendo acho que eu me apaixonei bastante, né? Eu me considero um amante da Nintendo, um nintendista de carteirinha. E acho que eu não parei, desde que eu comecei com o Magical Tree, né? Passei por vários consoles, várias gerações, parei também algumas gerações, esquipei, né, algumas gerações, né? Não consegui acompanhar todas, né? A vida da gente, ela passa muito rápido e quando você se fica ali imerso no jogo, você não consegue fazer outra coisa senão jogar, né? E tenho eu acho que essa vontade, né, de hoje continuar trabalhando no mercado de games, porque, cara, eu realmente vivo esse mundo, né? Eu sou sempre fui, né, um nerd, um geek de carteirinha, sempre fui o cara que, pô, hoje eu não vou sair porque eu tenho um jogo, né? Tenho um compromisso na Lan House, tenho um campeonato para jogar, né?
E eu acho que isso se traduz muito bem assim, na minha vida desde então, né? Hoje eu acho que a minha rede de amigos, as pessoas mais próximas da minha vida, tem de alguma forma um elo ali com o jogo. As pessoas que eu gosto de passar tempo junto, de conversar, tem alguma coisa a ver com o jogo. E eu acho que explica um pouco assim até essa minha vivência do que é ser gamer de verdade, né? Ser gamer não é só jogar, né? Você ter todo um lifestyle, todo né, um hábito, um hobby, né? Em volta desse jogo, o que você veste, o que você gosta de consumir. As causas, as pessoas que você segue, né, as causas que você gosta de trabalhar em si, mas começou desde a infância, assim. Gui. Não sei Cara, se mas com você você, assim também. você só joga? Você trabalha? Você tem vida fora do videogame? Essa é uma pergunta engraçada que a gente ouve bastante, né, cara? Mas assim, quem trabalha com game, talvez a coisa que menos faz é jogar, né? Total. Porque acho que tem uma série de responsabilidades ali, né? Eu acho que o grande barato do que você faz trabalhando com game é o impacto que você gera, né? O impacto que você leva para as pessoas que gostam daquele jogo que você está trabalhando. Mas eu jogo sim, talvez aí mais do que a minha esposa e meu filho gostariam. Mas eu jogo junto agora com ele, né? Eu tenho um filho de 10 anos, né? Então eu tenho uma vida fora do jogo, tenho uma família fora do jogo, né? Faço outras coisas além de jogar. E hoje eu acho que a coisa mais legal que eu vejo hoje, assim, no âmbito familiar, que eu tenho um duo, né? No Fortnite com meu filho, a gente joga junto, ele no Switch, ou no PlayStation e eu no computador, e a gente joga ali contra outros adversários ali, se diverte, briga, reclama, ganha, se diverte junto, cara. E então, o que eu via lá atrás, né, quando criança, às vezes meu pai estava trabalhando, a gente não conseguia jogar bola junto, hoje eu consigo, cara, muito mais facilmente por conta do jogo, né? O jogo me aproxima mais do meu filho, né, porque a gente consegue ter um assunto ali que a gente consegue dialogar, consegue trabalhar, assim, muito, muito facilmente, assim. Então, eu consigo entender exatamente o que ele está sentindo, o que ele está querendo por conta do jogo. Muito legal, cara. Isso deve ser sensacional. Eu não vejo a hora de poder passar por isso, assim, né? Meu filho é um pouco mais novo só do que o seu, umas 3 vezes menos de idade aí, mas Vai chegar lá. esse dia vai chegar. Pô, animal, assim, isso é muito legal de ver e ouvir, mas minha última pergunta, você sabe, né? Você entendeu, foi uma provocação, né? Justo. Existe um estereótipo que foi construído ao longo das últimas décadas aí, de que o gamer é esse cara recluso, que não sai de casa, que só joga, né? Gordinho, homem, né? E tal. E, cara, a gente vê várias pesquisas e muitas informações que mostram que não é bem assim, né? A gente tem todo tipo de gente jogando, até usando alguns dados internos, né, da Gamers Club que a gente tem. A gente tem, cara, pessoas de todas as faixas etárias jogando, até 50 a mais tem gente jogando. A gente tem hoje no mercado de games, né, quase metade desse mercado, mais da metade, na verdade, é constituído por mulheres. Uma presença muito grande de millennials, né, Gen Z aí, jogando. E é um mercado que se reinventa, né? E não é só de gente reclusa que joga o dia inteiro, né? Justo. Todo mundo trabalha, gosta de música, gosta de cinema, pede um iFood, toca música, você tem banda, por exemplo, não tem? Sim, tem uma banda. Você, cara, Com gamers. faz um monte de coisa, né? Então, é isso. Você já aprendeu a tirar a música da Inferno? Não. Tem que tirar. Eu vi não. outro dia algum cara tocando o violão. Tocou a musiquinha ali? A musiquinha da Inferno. Justo. Muito boa, muito boa. Muito bem, muito bem. E, cara, me conta como é que você começou a trabalhar com games. Eu acho Legal. que muita gente interessada nesse mercado, né, gosta de ouvir essas histórias e Legal. saber, né, como é que eu posso fazer? Tem muita gente que gosta de games que se pergunta, né, como é que eu faço para entrar nesse mercado? E acho que a sua história é muito legal. Eu queria que você contasse aqui como é que você começou a trabalhar com games. Muito legal. Acho que a primeira coisa, assim, né? Por conta do game, eu tive um interesse muito grande em aprender inglês. Eu queria entender, né, o que estava acontecendo nos jogos que eu jogava. Eu sempre gostei muito de jogos de história, single player, né, narrativa. O primeiro que clicou assim, em mim uma questão de tem mais coisa acontecendo no jogo do que só apertar botão, sabe? Que foi o Legend of Zelda Ocarina of Time, que você deve conhecer muito bem, né? Claro. Tinha meus 9 para 10 anos. E aí eu jogava com um dicionário do lado. Eu tinha o Yazid, que até hoje, um mini dicionário, e eu ficava traduzindo ali o que estava acontecendo no texto, né? Para tentar entender o que estava acontecendo. E desde então, assim, o inglês veio comigo ali na minha vida. E aí quando eu comecei a trabalhar,
eu tinha uma decisão a fazer na época, né? Ou eu começava numa empresa na área administrativa, que eu nem sabia o que era a área administrativa de uma empresa, ou começava a minha jornada na faculdade na área de oceanografia. Tinha passado na faculdade na UERJ na época, fiz vestibular, então coisas totalmente diferentes, né? E aí eu acabei optando pela área administrativa, porque eu achei que talvez era uma forma mais fácil de ganhar dinheiro, né? Porque eu tinha meus 18 para 19 anos na época, e fazer faculdade eu precisava estudar mais 4 anos para me formar, para tentar conseguir um estágio, conseguir um emprego, né? Então, na área administrativa já era o emprego em si, né? Ainda bem que você não fez oceanografia. Não sei, né? Quem sabe eu não estaria, né? Coletando matéria dos oceanos, não sei. Mas é uma outra vida. E aí comecei a trabalhar na área administrativa, e aí lá na empresa que eu trabalhei, no meu primeiro emprego, eu acabei conhecendo algumas áreas que funcionavam na empresa, então área de contabilidade, área financeira, área de impostos. E aí o chefe do meu chefe me indicou, pô, você é uma pessoa que pega rápido as coisas, nunca trabalhou e é bom com número, faz contabilidade. E aí eu comecei a estudar contabilidade, assim, sem saber exatamente o que era contabilidade. Eu sabia que seria bom para o meu trabalho, mas não sabia exatamente o que isso me levaria. Mas, a partir dessa jornada na contabilidade, eu fiquei 10 anos na área financeira. Passei por empresas legais, passei por... Minha escola profissional foi a Universal Music, trabalhei na área financeira por 5 anos. Tive uma oportunidade muito legal de carreira para vir para São Paulo, por conta dessa minha trajetória. Um headhunter do LinkedIn me chamou para uma entrevista, a vaga era em São Paulo, eu estava no Rio, pô, me parece ser legal, me parece uma boa oportunidade, e fui. E aí passei 10 anos da minha carreira na área financeira. E aí eu me lembro exatamente como se fosse hoje, assim, eu tinha um escritório, né, eu tinha uma sala legal, ele tinha uma posição legal, mas eu olhei para a janela e vi as pessoas passando, os carros passando, eu falei, cara, eu não quero fazer mais o que eu estou fazendo por mais 10 anos, assim, entendeu? Eu não quero viver essa vida, né, que é super cíclica, né, super, cara, a minha vida está passando e eu não estou vendo coisas interessantes acontecerem, além da carreira. E aí jogava, mais uma vez, o jogo junto, né? O amigo publicitário, o Thomas, a gente teve uma ideia, cara, e se a gente desse um salto de fé e se a gente fosse entrar nesse mundo de games, tá crescendo, né? Isso estou falando de 2016, né? 2016 era o início do CBLOL, o início das competições dos campeonatos, transmissão de esportes no Sport TV, não era realidade ainda, na ESPN. E se a gente cria, né, uma empresa que ajuda a trazer marcas para o mercado, né? Patrocinadores, né? Viabilizadores dessas iniciativas que a gente gosta, né? Se tiver mais patrocínio, vai ter mais evento para a gente jogar e assim sucessivamente. Então essa era a tese assim, meio até ingênua, assim, inocente, né? Que a gente não sabia exatamente o precisava para isso acontecer, né? Então a gente largou os nossos respectivos empregos, a gente criou, né, na época uma consultoria chamada LGZN, que inclusive é o meu nick no jogo, né? Mas a gente colocou um brand lá que era Legacy Gamer Zone Network, que a missão era aproximar as pessoas e conhecer, né, coisas. E aí uma coisa foi levando a outra, eu te conheci nessa época, né? Um amigo eu fui convidado para um casamento de um amigo. O amigo, ele era bem próximo, né, do Diego, lá da NET, na época, não era nem claro. E aí me levou pra agência, a gente se conheceu, parará. Mas desde então, eu vou até pular um pouco a parte de empresas que eu passei e tal, mas assim, o que me ajudou muito na minha carreira, em games especificamente? Primeiro, o inglês. O inglês sempre me abriu portas na carreira, então eu consegui entrar na Universal Music, eu consegui ir para uma multinacional em São Paulo, eu consegui liderar algumas conversas com clientes e outras pessoas de outros países, porque o inglês sempre foi um diferencial, muito mais do que minha parte acadêmica, né? Eu fiz faculdade, fiz curso, fiz especialização, mas nada disso importou muito. O que me importou muito foi realmente o inglês. E eu acho que a segunda coisa assim, que sempre me impulsionou foi conseguir estar ali com os lugares certos, com as pessoas certas, né? Desenvolvendo ideias legais, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito inquieto, e acabei abraçando esse lado mais nessa área de negócios, né? Que eu me descobri, né, negócios, parcerias, comercial. Eu nunca pensei em ser. Eu me descobri porque eu consigo... aprendi a desenvolver bons relacionamentos com pessoas. As pessoas, de alguma forma ou de outra, gostam de estar perto de mim para alguns assuntos. E eu comecei a tentar exercer um pouco dessa influência no que eu precisava fazer no trabalho. E aí fui trilhando meu próprio caminho, né? Eu brinco, eu inventei muito das minhas posições,
desafios profissionais, assim. Tive confiança de muita gente legal, né? Muita gente me apoiou muito nas minhas decisões, inclusive minha família, né? Porque quando, imagina, deixar um emprego fixo para empreender sem saber o que é empreender. É uma coisa difícil, né? Mas acho que eu consegui, ao longo do tempo, encontrar esse caminho. E eu acho que a principal dica assim, que eu dou para quem quer entrar no mercado de games tem uma carreira antes, tem assim, uma experiência prévia antes. Não confundir gostar de games com querer trabalhar ou achar que sabe trabalhar. Porque, assim, quando eu comecei a empreender, eu já tinha 10 anos de experiência na área financeira, já tinha vivido muitas situações no trabalho, lidado com muito tipo de pessoas diferentes. E isso, eu acho que essa facilidade que eu tive nessa transição, né, que foi até relativamente curta, né, um ano e meio, um ano, assim, me ajudou muito ter tido essa bagagem, né? Então, a dica que eu sempre dou quando eu falo, eu já participei de curso, já fui coordenador de curso e tal, sempre gosto bastante desse tema, tenha, né, uma bagagem antes, tenha alguma coisa antes que você possa usar como case, como alavanca para você trilhar um caminho, trilhar uma carreira no mercado de games. Né? No meu caso, eu me achei em negócios, né, mas tem outras posições. Né? Tem RH, tem marketing, tem TI, enfim, tem a parte de esportes, né, competitiva, e por aí vai. Pô, animal, perfeito. Não tenho nada a adicionar. Muito bom. Essa história, cara, é muito legal ver esse leap of faith que você deu e ver onde você chegou, né, cara? Você tá numa posição muito legal hoje dentro do mercado de games, liderando uma das maiores empresas brasileiras desse segmento, né? Tipo, a gente tem pouquíssimas empresas brasileiras maiores do que a Gamers Club, né? Talvez uma ou duas. E é muito interessante também essa visão, e eu concordo plenamente que para ingressar no trabalho no mercado de games, né, como profissional, é necessário ter especialização, seja do que for que você queira fazer. Conhecer e gostar do game é o mínimo. É o mínimo. É o que todo mundo vai ter em comum, praticamente. Né? E o que vai te garantir um espaço, uma vaga, uma oportunidade dentro desse segmento é você, cara, ser bom no que você faz, você ser curioso, estudar, ir atrás de formação, ter uma formação ou muito especializada ou mais generalista, né, que geralmente são dois caminhos mais comuns, né, de formação de profissional, e isso que vai fazer a diferença, né? Não é gostar do jogo. Gostar do jogo ajuda. Mas é um diferencial, ele não é o mandatório, né? Total. Às vezes nem é necessário. Justamente. Dependendo do jogo, não é necessário. Da empresa, né? Da cultura da empresa. Tem empresa que não é obrigatório. Você entender profundamente do jogo e tal. E você também deu um salto de fé, né? Porque uma jornada muito legal com planejamento, né? A gente se conhece há muito tempo, então eu sei. E hoje você trabalha com negócio e mídia, né? Então, negócio e mídia. Né? Foi uma transição curiosa. Mas eu sempre fui muito afim, assim, de aprender coisas novas também, igual você, né? Muito curioso, muito, cara, afim de testar, né? Tipo, até onde eu posso chegar em determinado assunto, em determinado campo. E eu botei esse objetivo de fazer essa migração. Não é fácil, né? Mudar, tipo, de uma hora para outra de campo, de segmento de trabalho, mas eu acho que isso vai ser cada vez mais comum, né, nas nossas carreiras, na carreira de quem está começando agora, vai ser comum, tipo, você trocar de função. E beleza, você já acumulou muita experiência de alguma coisa e... Que é uma das críticas hoje, você pega rápido, do ensino, né? O ensino não te prepara para o mercado de trabalho, ele te dá base teórica, mas a vivência do dia a dia do trabalho é muito dinâmica, muito né? diferente, Tem muita coisa que diferente. Acontece ali, né? Tem o processo de pedir reembolso, tem como você abordar tocar uma reunião, isso você não aprende na faculdade. Gestão, né? Cara. Ninguém sai da faculdade sabendo nada de gestão, é impressionante. Exatamente. Talvez na faculdade de RH, mas assim, no resto é muito raso, né? Sim. E é muito. A gente aprende louco. Apanhando ali, né? Tipo, aprende na prática ali, né? Aprende na prática. Muitos mercados são assim, alguns são mais ou menos preparados, né, em nível de gestão e tudo mais. Eu tive muita sorte, inclusive, né? Eu tive bons gestores ao longo da minha carreira. Mas vamos voltar aqui para a sua carreira. Você pulou algumas empresas aí que você trabalhou, mas eu sei de duas que eu acho que devem ter sido experiências super legais, e eu queria entender como é que foi essa transição, né? Então você teve o seu próprio negócio, aí você foi
e foi trabalhar com esports. Uma produtora de certo? conteúdo. Numa produtora de conteúdo de esportes. Depois você saiu de lá e foi para Krafton. Fui pra uma agência antes. Foi para uma agência. Pra online, sim. Também, né? Produzindo eventos, Sim. campanhas e tal. E aí você foi para Krafton, que é uma publisher. Seu trabalho era cuidar de um jogo, fazer parcerias comerciais, estratégicas para a empresa aqui no Brasil. E aí você sai de uma publisher e vai para uma rede social chamada TikTok. Como é que foi essa transição de diferentes áreas, Legal. de uma agência para um estúdio para uma rede social? Porque assim, por mais que seja comercial nos três, cara, são segmentos totalmente diferentes. Justo. Como é que foi isso? Eu acho que foi um aprendizado muito grande, assim. Como eu falei, eu sou um cara muito inquieto. Eu preciso de espaço, assim, para poder produzir. E quando eu falo espaço, não é um espaço físico, é realmente ter um ambiente que me proporcione ali inovar, tentar levar uma ideia legal, né? Acabar construindo, né, um caminho ali junto do que eu acho que é interessante para fazer e que isso, de fato, gere negócio, valor para o lugar que eu tô. Eu acho que, falando da transição, né? Por que eu fui para Krafton? Porque na online, a gente que eu Porque estava... era Krafton. Na verdade, não. É o jogo que quebrou o recorde da O Steam. PUBG já estava consolidado, mas Sim. o motivo principal é porque, na época, a No Online, que estava voando também, ela sofreu um baque muito grande por causa de uma inundação que teve na Vila Leopoldina. Eu lembro. A gente tinha um estúdio lá, aquela Live Arena, que foi um dos estúdios precursores, assim, né? Nessa junção de marcas, né? Com o mercado de games. E, cara, foi muito desolador, assim, né? Esse fato, né? Um fato externo que incontrolável. E aí acho que deu uma diminuição do mood ali. Foi um grande banho de água fria. E um mês depois, essa inundação foi em fevereiro. Um mês depois, em março, pandemia. Então, assim, muitos eventos que a gente tinha programado, muitas coisas que estavam programadas, a gente não sabia o que ia acontecer. Ficou um clima de incerteza ali no negócio. E, ao mesmo tempo, tinha um amigo que, cara, que me abriu várias portas, que é o Chades, né? Você conhece muito bem, né? O Chadinho. Ele estava lá na Krafton, que era PUBG Corp, né? Pode crer. Me indicou, cara. Tinha uma vaga ali para parcerias, né? BizDev, que é uma hora que eu estava me desenvolvendo. E acabei indo. Mas eu penso bastante nisso, assim, né? Se não tivesse esses fatores externos, talvez eu estaria em agência até hoje, entendeu? Então, assim, eu tive que me adaptar ao momento, à situação, né? E logo em seguida, né? A agência acabou fechando as portas. Então, eu acabei saindo um pouquinho antes desse período. Que foi muito bom, assim, pro meu crescimento, né? Pô, era engraçado porque a gente fala muito de storytelling em agência, né? Muita coisa de criação e tal. E tinha um contador no time, né? Então, a galera brincava muito com isso. Tinha um financeiro Total. na agência, assim, né? Uma parte mais de negócio. Muito financeiro da agência é o cara do número, né? O cara do reembolso, o cara que paga a nota fiscal, né? E eu era um financeiro que ajudava, né? A fazer negócio ali, né? Então, acabei indo para Krafton. Fiquei lá, né? Um período que eu achei foi muito legal, né? Entendendo como funciona a parte de publicação, né? A parte de manutenção de comunidade, que é importante, né? Entender quando se posicionar e quando não se posicionar, né? Porque a comunidade é um organismo vivo, né? Ele está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo ali, e a função ali da publisher é também, né, gerir, né, um pouco do que está acontecendo, né? Não, total. As competições, né? Na época, a PUBG investia bastante nos campeonatos, mas não tinha patrocinadores, né? Então a gente conseguiu trazer alguns, ele trouxe a Dell, a gente trouxe, na época... KFC, cara, que nunca tinha feito nada, né? O Chicken Dinner era tão óbvio, mas nunca tinha acontecido. A gente conseguiu fazer ali junto com a agência parceira. E aí apareceu, né, também, né? Eu acho que eu sou muito antenado assim no que está acontecendo no mercado. O TikTok apareceu para o mercado, né, como um fenômeno ali de engajamento na pandemia, muita gente postando vídeo, muita gente se conectando através dessa nova plataforma. E aí o TikTok na época era conhecido como, né, o app da dancinha, da dublagem, né? Era só vídeo divertido e, né, pessoal dançando, né? Mas a plataforma ela queria pulverizar, diversificar a quantidade de conteúdos, então queria ir para outras verticais ali, além de música, então queria para culinária, educação, esportes, tecnologia, e games também fazia parte desse escopo. E aí eu fiz um processo seletivo ali para uma posição que era bem ampla, assim, de escopo, né? Global Gaming Partnerships, né? Uma pessoa que ajudaria a convencer os estúdios que o TikTok era um negócio interessante para eles, para se comunicar com uma nova audiência, com um novo tipo de público. E achei muito interessante. Acabei ficando pouco tempo na Krafton, foram só 6 meses, mas eu acho que talvez o lugar que eu menos tenha ficado tempo. Mas eu acabei abraçando esse desafio. Foi super legal poder trabalhar no TikTok, né? Foi o início de tudo ali, né? Tinha um time super divertido, super sênior, super diverso.
Foi bem legal. A gente, cara, em um ano, eu fiquei em 1 ano e 3 meses no TikTok, 1 ano e 400 dias, que eu sempre brinco, 400 dias. Foram mais de 100 parcerias que a gente conseguiu fazer ao longo desse processo. Entre trazer desenvolvedora para dentro do ecossistema, fazer campanha para algum jogo específico, parceria com influenciador. Cara, a gente trouxe o Nobru como embaixador. O Nobru estava voando, o Free Fire estava voando naquela época, né? Então o Nobru foi o primeiro embaixador global de games da plataforma. Foi uma coisa muito, muito gigante assim, internamente, assim, externamente também, fez muito barulho. A gente patrocinou o Prêmio Esportes, eu ajudei ali a construir um caminho para BGS, que foi executado no ano seguinte. Né? Quando eu saí em março de 2022 e a BGS foi em outubro de 2022, mas todo o projeto ali eu ajudei a pensar, ajudei a planejar, ajudei a aprovar, e aí foi executado. Eu fiquei muito feliz ali quando foi executado, pô, isso aí é graças a você e tal, não sei o que. Então bate ali um orgulho grande, assim, né? Mas aí, né, mais uma vez, né, a inquietação, a curiosidade, né, ver o mundo Web3, assim, o mundo onde você é dono dos seus próprios itens virtuais, me chamou muita atenção, né, pessoas legais, a oportunidade de construir algo também, né, eu acabei abraçando esse lado mais empreendedor, acabei saindo do TikTok em alta e tá tudo bem. Fiz parte ali de um período, o TikTok segue voando, segue crescendo. E é muito legal, assim, poder olhar para trás e ver que eu participei de alguns bits, assim, da indústria que algumas pessoas talvez não saibam, mas eu participei, então tá tudo bem. E, cara, trabalhando nessas empresas, como é que você... Quais foram os maiores desafios, assim, que você teve de trabalhar em grandes empresas do setor de games, assim? Legal. Cara, sendo muito sincero, não tive muitos desafios nesse aspecto de trabalhar numa empresa muito grande, porque eu já vinha com background de área financeira, né? Então eu já estava acostumado a trabalhar com grupos muito grandes, né? A Universal Music, na época que eu trabalhava, eram 10 mil pessoas no mundo. A Cerner eram 4 mil pessoas no mundo. Então, assim, eram grupos muito grandes que eram bem específicos, cada um que fazia alguma coisa. Tinha um rigor ali de processo, um rigor ali de como navegar entre as áreas. Eu acho que nessas empresas, na área financeira, foi onde eu me identifiquei um people person, né? Porque apesar de ser financeiro, eu resolvi muito conflito, né? Tipo, a gente investe X ou investe Y? O financeiro quer investir menos, mas o criativo quer investir mais. Então, como é que a gente consegue fazer com que haja investimento, mas talvez não no nível de grana ali? Na Universal Music tinha um exemplo bacana, assim, porque a área criativa lá onde eu trabalhava fazia investimento em catálogos e em autores, né, que escreviam músicas, né? Então, como você avalia se aquele autor vai estourar ou não? Tem todo um cálculo ali de margem, de risco que você precisa fazer. E eu sentava junto com o criativo lá, inclusive um cara incrível, já acabou falecendo, já nos deixou, Sérgio Carvalho, me ensinou muito assim, sem me ensinar, mas ele me mostrava muito como a gente podia ser de fato criativo na hora de trazer o artista que a gente queria, o autor que a gente queria, sem gastar o que o autor queria, né? Mensurando esse risco, né? Um cara que produziu o Chico Buarque, produziu o Caetano Veloso, um cara gigante na indústria, assim. Então, assim, um financeiro que acabou tendo a oportunidade de ter ali um contato com a área de criação, sem saber o que era criação, assim. Quando eu me empreendi, eu nem sabia o que era planejamento, criação, redação, não sabia nada disso. Avaliar o valor de um músico, de um compositor é muito abstrato, né? É muito subjetivo, com certeza. Mas então, assim, consegui navegar bem, eu acho que no game, assim, nessas estruturas grandes, porque já tive essa experiência prévia, né? Então, quer dizer, aquela bagagem que eu disse ajudou a me impulsionar. E, cara, eu tenho muita curiosidade para entender melhor, assim, com essa bagagem toda sua de publisher, que tem que entender como é que o mercado de games funciona, de TikTok, que tem que entender como é que o mercado criativo funciona, de Web3, né, que, cara, também tá ligado em um monte de tendência de cripto, de mineração e coisas malucas, metaverso e etc. Como é que você vê as tendências? Que tendências você enxerga para os próximos anos no mercado de games? Cara, a tendência do mercado de games ele é multitela, ele vai ser na nuvem, ele vai ser facilmente acessado em diversas plataformas, né?
É o que eu tenho percebido, assim. Eu acho que vai existir ainda muito espaço do hardcore, do colecionismo, né? Do usuário que quer uma experiência física ali, né? De pegar um jogo, né? E botar no videogame e tudo mais. Eu acho que isso vai continuar. Mas a grande massa, né? Que vai consumir jogos, eles vão ser mais focados nesse público mais casual, né? Para você jogar on the go, né? Você vê exemplos, né, muito claros aí do crescimento... Quer dizer, a consolidação do Switch, por exemplo. A Nintendo anunciou o Switch 2, a gente até acompanhou a live ali, mas o Switch 2, ele é o resultado de anos de uma dominância brutal da Nintendo com o mercado de portáteis, né? Desde o Game Boy. Game Boy, né, no Nintendo DS, depois 3DS, veio o Switch, né? Então... É um acerto muito grande com o Switch, né? Exatamente. Eu acho que é uma prova de que hardware não ganha guerra de consoles, né? Tem um termo popular no mercado de games que é a guerra dos consoles, né? Porque geralmente as publishers, né, as first parties, elas lançam seus consoles em períodos similares ali. E aí, começou a guerra de consoles, né? E claramente quem ganhou a guerra, que inicialmente era a Sony que nem participou, né? Microsoft, foi a Nintendo. Nintendo, né? exatamente. A Nintendo ganhou de lavada. Exatamente. E essa guerra de consoles, ela não existe mais, né? Porque os exclusivos, em teoria, das plataformas, né? Eles já não são mais exclusivos, né? Então, o God of War, Last of Us está no PC. Né? Você tem o Indiana Jones também acho que indo no PS5 em algum momento. Sim, agora, né? Em breve já. Então, assim, você tem alguns exclusivos que eram de categorias diferentes, né? Total. Não mais, né, sendo exclusivos. A única que deve continuar tendo exclusivos é justamente a Nintendo, porque tem uma base de jogadores Exatamente. que é também uma coisa que a gente nunca viu antes, né? Vai sair um novo console da Nintendo e esse novo console ele roda todos os jogos do anterior, que a gente nunca viu isso antes. Então ela vai continuar vendendo software no mesmo ritmo ou mais do que ela vende hoje. E quando nasce um novo hardware, né? Quando lançam um PlayStation 5, um PlayStation 4, um Xbox Series S, X, as plataformas começam do zero. Então a venda de software é baixa, né? Às vezes tem um cross-gen, né? Normalmente tem um bundle ali que ajuda a impulsionar, né? Não, eu digo, tem software cross-gen que prejudicou muito a Sony, por exemplo, nessa geração, né? Porque o Horizon Zero Dawn Forbidden West, por exemplo, um jogo que é um lançamento do novo console. Ele era obrigado a rodar no PS4 no console também, anterior, justo. porque senão ele perde uma base de usuários gigantesca. O próprio Breath of the Wild, né? Ele teve que ser pensado pro Switch e pro Wii U. Né? É Twilight Princess no GameCube pro Wii também. É verdade. Né? E esse movimento da Nintendo agora é muito interessante, porque acho que a gente nunca viu um console sair de fábrica com retrocompatibilidade igual ele vai sair, né? Por outro lado, me preocupa muito o anúncio que o cartucho não é cartucho, né? O cartucho é uma chave para você baixar o jogo. Aí não precisa mais ter cartucho, né? Exatamente. E me incomoda. Eu como também. old school, eu gosto de ter o cartucho também. Eu também. A gente é igual. Eu não gosto de jogar online sempre. Às vezes não tem internet. Às vezes eu tô com o Switch viajando. Então eu quero poder jogar meu jogo. Eu não quero baixar o jogo. Total. Não, eu também. Eu ainda quero comprar a mídia física. Exatamente. Eu gosto de ter lá a minha prateleira com os meus jogos e tudo mais, e vai ser difícil o dia que não tiver mais. Mas isso. Aí, por exemplo, a gente mudando de console, não tem mais série X da Xbox. É o normal, né? Só tem agora o série S, que é digital, né? Total. Então, assim, a indústria está caminhando para um formato digital, online. Eu vi outro dia que acho que mais de 70% das vendas já são 100% já são digitais, né? Já são digitais. Mais de 70% são digitais. Sim. E isso impressiona. E é interessante mesmo isso que você falou, de ser multitelas, né, ou multiformato. A Microsoft parece que está indo para esse caminho também, né? E a Sony tentou, né? Mas acho que errou um pouquinho ali na mira e fez um hardware meio estranho. Que ele precisa estar na mesma rede do seu console para você jogar nele. Que é o PS Portal, né? É, o PS Portal. Justo. Mas o Xbox está indo para um caminho mais ROG Ally, né? Mais portátil, o Xenix, né? Exatamente. Mais um portátil com um PC portátil que você vai poder jogar Xbox e Steam e outras coisas nele. E tem os híbridos também. O Steam Deck, por exemplo, né? Um híbrido. Eu acho que ele. Sucesso eu achei que seria um fracasso, igual foi a tentativa antiga da Valve, Todas as outras com o Steam Controller, da Valve. Né? E esse pegou, né? E esse deu né? certo. Virou realmente, né, um Switch, né, para adulto, que o pessoal chama, né? Que é com jogos do catálogo da Steam que você pode jogar o Elden Ring
algo que você não quer pensar em jogar no Switch. E agora você pode jogar no Steam Deck, né? Total. Com uma performance super aceitável, assim, né? Também, né? Também. Pô, super. O Steam Deck um PC. De fato, um computador. É um PC né? na mão. Na mão. E o Switch parece que vai ser também, Vai né? ser bem bom. O Switch, eu tava lendo, ele vai ter ele tem o chip dele vai fazer quadros com inteligência artificial para aumentar FPS. Sim. Vai ter o DLSS ali, provavelmente. DLSS da NVIDIA. É. E... Vai rodar Elden Ring Cyberpunk, cara. Então... E, assim, nada que passou ali de gameplay e tal parecia com problema, né? Então, parece que vai ser um hardware bem, bem bom. E, cara, olhando para tendências ainda desse mercado, eu vejo uma que eu acho que tem tudo a ver com o papo que a gente vai tá tendo aqui hoje, que é um crescimento ainda maior da quantidade de conteúdos audiovisuais adaptados de games. Perfeito. Finalmente a gente quebrou a maldição da adaptação de games para audiovisual. Justo. Né? Que, cara, diria uns 5, 6 anos atrás. O Mortal Kombat 1, lá o primeirão, 95, era good. É cult, vai. É cult. Aquela luta do Scorpion verdade, com o Johnny Cage, ela é icônica, cara. O Mortal cara. Kombat conseguiu, né? Mas depois do Mortal Kombat era só Não, o filme é ruim, mas só que ele tem um apego, né? Tomb Raider, o Super Mario lá, que primeiro... Era, cara, com os conteúdos muito cringe, né? Eu digo que, assim, eram umas adaptações feitas por quem não entendia da propriedade intelectual, né? Street Fighter 2, né, cara? Street Fighter era legal, era legal. O Jean-Claude Van Damme era o Guile, cara. O francês era o britânico. É verdade. Era muito legal aquilo lá. Mas é isso, né? Era uma galera, tipo, que não entendia nada da propriedade intelectual, Sim. querendo explorar... Tentar surfar ali quase um licenciamento. Naquele engajamento, naquela audiência, naquele sucesso. Games, exatamente. E foi assim por muito tempo, né? Sim. Com muitos fiascos Sim. aí. E, cara, um atrás do outro. Sim. E aí, finalmente, a gente quebrou essa maldição com The Witcher, com Castlevania, com, cara, algumas animações, alguns seriados, alguns filmes, né? Tipo The Last of Us, Perfeito. Fallout, o filme do Mario. E parece que não para. Perfeito. Realmente você acha que isso não vai parar? Eu acho que não vai parar, não só não vai parar, como vai continuar, né? Eu estava falando recentemente, a gente está vivendo, não na era da tecnologia, está vivendo na era da nostalgia. Então, tudo que é nostálgico, o game é um fenômeno multigeracional já, desde a década de 70, né? Tem videogame, né? Ele cada vez foi crescendo mais, né? A gente estima aí 3 bilhões de pessoas que jogam, né? A gente falou de pesquisa, né? Hoje no mundo... São 3 bi. 3 bilhões de pessoas que jogam algum jogo. Então, assim, essa força que o IP... tem, né? Que essa propriedade intelectual tem, e esse apelo nostálgico, pô, o filme do Mario, eu achei maravilhoso. Porque ele é uma animação, ele é bem lúdico. Tem o Chris Pratt dublando, cara, não interessa, cara. É um filme divertido, um filme familiar, que é o que a Nintendo, né, sempre buscou fazer com os jogos dela. Anunciou o filme do Zelda, cara, pra 2027, cara. Esse aí, cara, assim... Que impossível. Medo, tô com medo, mas assim, não tá ansioso, cara, com o negócio desse, entendeu? Eu quero eu quero que seja muito bom. Cara, se for bom, vai ser muito foda. E esses outros conteúdos que você citou, o Fallout, o The Last of Us, quanto mais true, quanto mais verdadeiro pro fã, o IP, né, próximo do jogo, melhor. Então, Por exemplo, no The Last of Us, o diretor criativo do jogo é um dos criativos... É o coprodutor da série. No Fallout, um dos fundadores da Bethesda, lá o Todd Howard, ele é produtor da série. Então, assim, tem um cuidado, um carinho com a IP que é importante. Não tem como você colocar, né, um produtor de Hollywood que faz um filme aleatório de ação ali, né, que fez ali os filmes de ação dos anos 90, assumir que ele vai entender o que está acontecendo ali na cultura geek, na cultura jovem daquele período, né? Então, hoje eu vejo muita gente, nesses diretores mais novos, assim, muito apegados ao jogo, porque eles são jogadores, né? Eles jogaram os jogos, eles entendem dos jogos, né? Então, eu acho que a gente vai ter cada vez mais produções melhores. Eventualmente, a gente vai ver algumas produções, né, meio capengas, assim, tipo Borderlands, por exemplo, é um exemplo claro, assim, é um IP legal, talvez não muito conhecido, mas com uma premissa bacana, mas que foi, né, usado ali, foi feito personagens bons, né? Personagens bons, mas foi usado de uma forma ruim, né? Foi usado, né? Pensaram mais caso desses de adaptação, provavelmente sem voz e supervisão do estúdio do jogo, né? Exatamente. Até podia ter, mas talvez eles tiveram
menos agência, menos assim, gestão no que podia e no que não podia. Ficaram de mãos atadas, né? Como eu falei, né? Às vezes não ajudaram a escolher uma o franquia. diretor, Exatamente. não ajudaram a aprovar o roteiro 100%. Exatamente. É uma franquia menos conhecida, né? Então tem menos força, né? Total. Eu acho que um exemplo muito legal que eu via recente, não foi bom financeiramente para a empresa diretamente, mas indiretamente vai ser, é o Arcane, da Riot. Um investimento gigante que eles fizeram, mas acho que é um conteúdo hiper true pro fã. Então o fã, cara, deleitou com a série. A série é maravilhosa. Até pra quem não é fã, cara. Eu não sou fã. E introduziu, né? Eu não conheço, tipo, aquele universo direito. Eu não jogo pessoas. LOL. Não, cara, não sou, tipo, insider desse universo de LOL. E eu fiquei fascinado, assim, Perfeito. maravilhado com o Arcane. Arcane é, cara, uma das coisas mais lindas já produzidas pra TV, assim. É um salto, tipo, assim, na animação, inacreditável, assim, né? o nível de qualidade artística daquilo. E, cara, se fosse só qualidade artística, já era um negócio excepcional. Exatamente. Mas não é só isso. Storytelling é impressionante, atuação, música, é tudo, tipo, cara... Maravilhoso. Encaixando perfeitamente. Precisava gastar, né, falam aí, 500 milhões de dólares? Talvez não precisava gastar, mas como eu falei, né, eu acho que é um investimento que vai ser, né, faturado há muito mais tempo. Assim. Mas essa conta a Netflix paga um pouco, né? Não é só a Riot que paga essa conta. Pagou bem pouco. Bem pouco? Bem pouco. Mas o que a gente tem visto ultimamente é que o investimento nesses conteúdos tem gerado ótimos resultados financeiros, né? Eu acho que esse é outro motivo para essa tendência continuar, né? Quase todos esses seriados, ou conteúdos, né, ou filmes, inclusive o Borderlands, que você falou que foi um fiasco de bilheteria. Tinha um monte de ator e atrizes, né? A Kate Blanchett, cara. Atores e atrizes de Hollywood, famosos. Jack Black dublou lá o Claptrap. E, cara, foi um fiasco. Mesmo assim, o jogo voltou a vender, tipo, bem, né? Sim. O estúdio falou, cara, apesar de estar muito triste com o resultado do filme, os jogos estão vendendo bem. Sim. Então, tipo assim, eles estão felizes. O Fallout teve isso. esse efeito todos também, eles, né? Todos eles. O Witcher, pra mim, o que eu mais tenho memória, assim, dos resultados especificamente é o The Witcher. Que o The Witcher, ele bate o pico de jogadores simultâneos na primeira temporada, ele não bate no lançamento. Geralmente, né, é bom explicar pra galera, geralmente um jogo, quando ele é lançado, é onde ele tem um pico de jogadores. Ele lança, tem um monte de jogador jogando e aos poucos ele vai diminuindo a quantidade de jogadores, né? É quase sempre assim. Poucos jogos conseguem fazer o contrário. E um deles é o The Witcher. Que a pico de jogadores foi depois da primeira temporada. Que inclusive, assim, a gente falando dos criativos, né? O The Witcher só aconteceu, o The Witcher série, por conta do ator principal ser muito fã. Do Henry Cavill? Do jogo, o Henry Cavill. Ah, que legal, eu não sabia. É um projeto que ele buscou para ele fazer, né? Existia uma movimentação e aí ele ficou sabendo, os agentes souberam e ele mexeu as rodinhas, né? E talvez não cobrou tanto quanto ele cobraria de salário, né? De cachê e tal, para poder também ser uma liderança criativa. Tanto que na segunda temporada em diante ele é produtor, né? Aham. Pô, eu não sabia dessa história, não. Mais um nerdola pra gente quebrar, estereótipos. Ele saiu da série, né? E a série foi anunciada, essa próxima temporada, a quarta, vai ser a última, porque ele não concordava com as ideias criativas, o rumo da série, né? Parou de adaptar o livro. Parou de usar o livro como referência principal, né? Ou deixou de focar nos elementos principais do autor, né? E ele ficou, quer saber, não quero mais. Boa. Não sabia, eu não tinha a menor ideia disso. Muito bom. Bom, vamos agora partindo das tendências aí, vamos falar um pouco do mercado brasileiro. Tá bom. Né? Como é que você vê, assim, hoje o mercado brasileiro em relação a desenvolvimento de jogos? Você acompanha esse mercado? Como é que você enxerga isso hoje, assim? Eu acompanho, não diretamente, né, porque eu não sou desenvolvedor, mas indiretamente eu vejo uma evolução muito grande, assim, né? A Abra Games, né, como associação, né? O papel da associação é muito importante, né, para o fomento das indústrias. A Abra Games tem, eu acho que, revolucionado, assim, principalmente com as parcerias que ela consegue oferecer para os desenvolvedores locais, né? O Brasil sempre foi, né, um celeiro de talentos criativos, né? Tanto na publicidade, você sabe muito bem, né, que o publicitário brasileiro é muito, muito valorizado. Valorizado no mundo inteiro. A criação, né, do brasileiro é muito boa, né? Então a gente tem muitos estúdios bons que hoje cedem, né, mão de obra para grandes estúdios, né? Então tem estúdios aí, a Cocu, né? Nem lembro o nome que virou, mas a Cocu e a Hermit Crab, por exemplo, elas
produzem games, ajudam a produzir games para estúdios gigantes na Europa, né? Porque o nosso custo deve ser muito mais competitivo do que você fazer, né? Contratar um estúdio na Europa, nos Estados Unidos, né? E tudo mais. Total. Então, assim, eu vejo a indústria crescendo, o Brasil chegou, né, à 10ª posição em termos de faturamento, né, no mundo. É um bom indício, a gente até há pouco tempo atrás era o 17º, 18º país, né? Total. Então estamos no top 10 Mesmo hoje. com o dólar, né? É desfavorável tem pra efeito caramba. do dólar, né, evidente. Mas, por exemplo, na Epic Games comprando um estúdio brasileiro e fazendo ele virar Epic Games Brasil, eu acho que é muito emblemático, assim, né? Mesmo. É um momento muito importante para a indústria. Que E o mais recente é a Gamescom, né? A Gamescom hoje ela existe, né, como um evento físico no Brasil, né? É a Gamescom regional para a América Latina, mas ela é em São Paulo e é a evolução do Big Festival, que sempre foi um evento focado ali no fomento pequenininho, né? Que a gente viu nascer. Dos estúdios indies, né, jogos indies e tal, que iam lá para buscar algum tipo de publicadora ou investidor, e se transformou na Gamescom Latam, né? Cara, é muito legal ver isso, né? Muito bacana. Ano passado a gente curtiu muito isso lá, porque a gente tava junto com a Abra Games lá, né? E é muito louco, porque eu fui no Big várias vezes, quando o Big era muito pequenininho. O Big era very small. O Big era um mezanino. Era uma galera com laptop, colocando um joguinho lá pra você jogar. E, cara, todo ano parece que tinha os mesmos jogos. E era animal pra mim já tá ali, né? E, cara, hoje ver realmente o tamanho do Big, o tamanho da BGS é muito interessante. Um salve pro Gustavo Steinberg aí, né? Nosso amigo. Lógico. O cara um salve construiu né, um negócio que virou global. Pra todo mundo aí, o Omelete e tal, né? Vamos produzir conteúdo da Gamescom aí e jogar pros canais aqui da Abots, hein? É isso. De fato, com uma consolidação muito interessante. E essa Epic Games Brasil é um carimbo aí, tipo, cara, da qualidade chancela, do desenvolvedor brasileiro, que a Quiris, tipo, cara, fez 2 jogos muito bons, muito legais, com apelo global, os 2, né? Com muito sucesso. E tem mais coisa vindo aí, né? Tem um Mad Mullet Jack. Nossa, talvez esteja pronunciando errado o nome do jogo, mas fez muito sucesso da Epopeia Games, né? A Epopeia tem feito alguns legais aí, o Gaúcho and the Grasslands. Tem vários jogos indies brasileiros aí, eu sempre fui Cara, a gente tá na fase muito boa, cara, que a indústria de games, ela foi pra um caminho, né, de transformar qualquer jogo em superprodução, né, os AAAs, né, aqueles jogos da Naughty Dog, aqueles jogos gigantescos, assim, e a gente tá no momento que os jogos indies estão surgindo mais, né, cara, o Split Fiction aí cotado pra talvez ser, né, mais um sucesso do Joseph Fares aí, né, cara. Também é mais uma narrativa, jogo. Né, esse cara faz cada narrativa. O Balatro é um fenômeno, é um cara só. Um cara só. Stardew Valley, o cara do Stardew Valley desenvolveu o jogo sozinho por 3 anos, com a namorada dele, né, bancando as despesas de casa e vendeu não sei quantos milhões de cópias, cara. Esse cara não precisa fazer mais jogo nunca mais. Mas então, a gente vê que a gente tem uma renascença aí, digamos assim, né, dos jogos de indie, né? indies, né? Eu vi um dado recente de que os indies estão crescendo, o market share de mercado. A gente viu um dado recente também de que tá em cima da nostalgia que você falou mais cedo, né? As pessoas estão jogando mais jogos antigos. Né? Então, ainda tem muita gente, 70 e poucos % dos jogos jogados no ano passado tinham, acho que mais de 5 anos, alguma coisa assim, né? Sim. O dado. E que quase 70% da galera que joga no PC joga jogos antigos. Mais de 5 anos de lançado. É isso, né? Também é um catálogo que não desaparece, né, cara? Acumulativo. Desesperador ter um backlog aí de jogos hoje em dia, porque... Cara, eu tô jogando só agora o Star Wars Jedi Survivor, que lançou em 2023. Eu vi. Só tô jogando agora. Eu vi na Steam esses dias. Agora. E aí, tá gostando? Cara, é o Fallen Order com esteroides, assim. É muito bom. Eu adoro. Sou fã demais de Star Wars, né? Então tô ali me deleitando com o Fallen Order é o primeiro, o Jedi Survivor é o segundo. Survivor é o segundo, exatamente. Legal. E parece que o Jedi Survivor tem muito problema no lançamento ali, com gráfico, performance e tal. E agora o jogo tá rodando liso, né? Então tô me divertindo com o jogo. Mas só consegui jogar, né, 2 anos depois. Legal. Tá aí, a gente já pode fazer uma previsão aqui de que nos próximos anos provavelmente um jogo de Star Wars vai virar filme, série, alguma coisa, né? A galera pede muito o protagonista desses 2 jogos aí, que é o Ruivinho, né? É o Cameron Monaghan, o ator. E ele é um ator, né? Que é igual o personagem do videogame. Os caras usam no videogame o rosto do ator, né?
E a galera pede muito pra fazerem coisas com ele. O mais barato do jogo é que ele é canônico. Então, tudo que acontece no jogo, ele acontece em algum lugar da galáxia no mesmo momento dos filmes. Que legal. Então, por exemplo, a gente já viu o BD-1, né, que é o Android dele, aparecer no Lego, aparecer em outros... No Mandalorian apareceu o BD-1. Ah, é? Não mesmo, o mesmo Android, modelo. mas o modelo do Android apareceu. Então, assim, tive muitas coisas ali acontecendo, né, por conta do jogo, né? Então, é o jogo contribuindo, né, pro filme, cara. Inimaginável se você parasse pra pensar aí, talvez 10 anos atrás, 15 anos atrás. Legal. E acho que é realmente um momento mágico pro Brasil aí, né? Vamos torcer para que a gente continue fazendo mais coisas legais aí. Acho que, cara, com questão de tempo, as meninas do Pixel Punk, Tá bom? sabe? Sim? Deu branco agora o nome do primeiro jogo delas. Meu Deus. Estão fazendo agora o Abyss Zero. Cara, assim, essas meninas, elas vão, cara, tomara, esse jogo vai dominar o mundo, Legal. se Deus quiser. Se Deus E quiser. nem tudo são flores também. Teve o Zenix aí, né, cara? Que foi, né, uma Mas catástrofe, né, cara? era uma catástrofe anunciada, né, Gui? Não tem como, é muito difícil, cara, do jeito que é o Brasil, importar coisa da China e vender aqui a preço competitivo. Sim. Até dá se você fosse mais consciente com o preço, né? Porque você cobrar o que você queria cobrar no Zenix. O valor que você compra um Switch, você compra um videogame com muito mais opções, né, de jogo, muito mais propostas Não, mas de jogo. você está colocando um intermediário a mais no mercado, né? Sim. Se fosse a própria empresa da China importando o produto para o Brasil a um preço mais baixo para revender aqui, talvez ele chegasse num preço ok no mercado. Sim. Mas você tem um intermediário, cara, que vai tirar um cut e vai aumentar o preço do produto. Então, é muito difícil entender como é que essa conta fecha. Né? Cara, quem vende console normalmente vende com prejuízo no começo, né? Então, pô, e recupera dos jogos. e você ter um dealer de hardware, a conta ia ser difícil de fechar mesmo. Mas faz parte. Faz parte, eu acho, do amadurecimento da indústria. E, cara, como que, mudando um pouco de assunto agora, como que você vê as plataformas de streaming impactando a indústria de games hoje, né? Assim, teve algumas plataformas. E aí a gente pode incluir a Twitch aí no meio, né? Que, cara... Você diz live streaming, né? De streaming e live streaming, tá bom. As duas coisas, tá? Que surgiram e cresceram e, cara, existem por causa do mercado de games. E outras que se desenvolveram muito por causa do mercado de games, que acho que é o caso do YouTube, que por muitos anos teve seu principal streamer, o PewDiePie, ou outros caras do mercado de games ali dentro também. Justo. Como o maior do mundo, o maior do mundo do YouTube por muito tempo foi o PewDiePie. Sim. E agora até a Netflix apostando no mercado de games de um modelo diferente. Para se diferenciar na assinatura, para usar um pouco desse strategy book de exclusivos. Né? Agora tem uns jogos que você só tem na... Que foi uma estratégia, inclusive, Netflix. que essas empresas usaram, né? De vou ter um criador de conteúdo exclusivo aqui da plataforma, né? Antigamente existia também. isso, houve uma inflação, né? Pô, quando a Facebook veio pra cá com o Facebook GG, né? Contratou a peso de ouro aí os principais nomes da Twitch. Total. E, cara, a audiência, ela não vai junto, né? Normalmente, o que foi descoberto é que o fã, ele gosta da plataforma. Ele gosta dos feeds da plataforma, ele gosta do chat da plataforma, ele gosta de ser anônimo na plataforma, e não necessariamente ele segue o creator ali, né? Foi o que aconteceu, né? Você foi pra uma plataforma que não tinha tanto feature, né? E eu acho que é legal também... O Facebook tinha um problema também, né? Sim. Ele não distribuía o conteúdo tão bem. Pô, você ser nerd com o seu nick é uma coisa, você ser nerd com o seu nome pessoal, com a sua mãe vendo, sua tia vendo, seu pai vendo, é diferente também, né? Tinha muita... talvez para algumas pessoas, né? Para mim, acho que nunca fez diferença, mas... Justo. Para algumas pessoas... mas a maioria das pessoas, assim, né, que acompanham, que são fiéis, assim, fãs, assim, eles gostam... O anonimato é interessante, né? Mas eu acho que é legal fazer essa diferenciação, Gui, do que é live e VOD, né? Então, quando você falou do YouTube... o PewDiePie era o principal criador de conteúdo do VOD da plataforma de games ali, né? E só depois de muito tempo que o YouTube acabou apostando, né?
atualizando o produto para ficar mais legal pro live, né? Total. Então, as funcionalidades de você ser subscriber, de você poder ter chat, de aparecer no seu feed, né? Você não tinha essas funcionalidades no YouTube na época. E aí a Twitch e outras ali, as chinesas, começaram, né, a apostar que o live poderia também crescer, virou aquela guerra. E hoje a gente tem, né, meio que um duopólio, né? Twitch e YouTube ainda. Apareceu algumas outras, a Kik, né, e a Louco recentemente. Mas hoje a concentração, né, de viewers estão nessas duas plataformas, né? E eu acho, assim, elas continuam sendo muito importantes, porque quando você lança um jogo, né, elas são, né, o conteúdo, o influenciador, né, o let's play do jogo é super importante para saber o word of mouth, para saber a temperatura do jogo, se aquele jogo vai ser legal ou não. Eu sigo alguns streamers que fazem reviews, né, o Luke Stevens, por exemplo, ele é um cara que faz muito review de jogo single player que eu gosto. E ele é super, cara, cético, assim, ele é super, cara, criterioso, super chato, assim, com o que ele vê. Ele é convidado para os eventos. Hoje a desenvolvedora é obrigada a contratar esses caras, levar esses caras. Total. Porque ele ajuda a disseminar ali a mensagem do jogo. Então, assim, alguns jogos vivem e morrem, dependendo da opinião do que tá acontecendo no jogo. Às vezes jogos legais, assim, que tiveram problema no lançamento. Cyberpunk, cara. Cyberpunk, se não tivesse acontecido na jornada do herói ali de jogo ser otimizado e tudo mais, talvez a CD Projekt Red faliria. Só que a CD Projekt Red construiu uma reputação tão grande com o Witcher 3, acumulou tanto caixa e experiência que ela conseguiu lançar um jogo quebrado, porque ela precisava lançar, né? Existia uma pressão ali da publicadora de lançar o jogo. E ela teve que consertar o jogo on the fly, né? Ao longo do tempo. Mas eu lembro na época que os influenciadores, cara, castigaram o jogo merecidamente. Total. Eu né? pedi reembolso. Né? Eu também. Mas eu lembro que o Cyberpunk foi um jogo que foi lançado com muitos problemas, né? É bom explicar para a audiência. E mesmo assim, ele faturou coisa de 700, 800 milhões de dólares, né, na primeira semana ali. Sim. Foi o que calcularam de venda dele. Teve muito pedido de reembolso, mas eu não tenho ideia do volume que foi, né? Eu sei que ele em teoria, se pagou já na primeira semana, mesmo com todos os problemas. Ele break-voou, sim. Ele bateu o break-even ali na primeira semana já. Mas teve muito pedido de reembolso, eu fui um deles. Sim. E o outro jogo que eu acho insano, ainda é insano pra mim, é o No Man's Sky. É insano. O No Man's Sky, o cara prometeu. Esse eu comprei no lançamento. Ele prometeu um negócio que era impossível de entregar. É verdade. E hoje, 7 anos depois, o jogo entrega 6 vezes mais do que ele prometeu. É verdade. É verdade. E todas as atualizações gratuitas. Todas gratuitas. E vou te falar, ele não entregava o que o cara prometia, mas no lançamento, o No Man's Sky já era um jogo impressionante. Impressionante, em escala. Sim. De você viajar de um planeta para o outro, sem load, trilhões de galáxias, sim. E, cara, cada planeta é único. Exatamente. E é isso. Era, cara, trilhões de planetas. Cada jogador vai chegar. Cara, não vai se cruzar. É impossível você se encontrar, né? Porque você não vai se cruzar de tanto planeta que tem e tal. E era impressionante, assim. Talvez seja legal, repetitivo. Né, a tecla SAP ainda do Cyberpunk do No Man's Sky. A gente entrou num papo mais endêmico aqui, mas o Cyberpunk era um jogo muito esperado aí, né? Baseado na obra maiores, né? Do RPG, né? Que existia. E o No Man's Sky é um jogo de ficção científica, né? Onde você podia explorar, né, os planetas, né? Podia explorar galáxias, né? E coletar recursos. Ele prometia cada planeta de ser diferente. Único, né, ser diferente. Ele era gerado proceduralmente, né, que é um termo utilizado para basicamente uma equação ali. Cada planeta é uma equação diferente de quantidade de água, quantidade de terra, tamanho de animal, gravidade, um monte de coisa diferente, por aí vai. Várias variáveis diferentes, né, e que é humanamente impossível fazer 1 trilhão de planetas na mão, né. Então, mas isso já era por si muito impressionante na época, né, porque a gente nunca tinha visto nada nessa escala, né? Justo. E, cara, eu me impressionei muito. Assim, eu comprei ele no lançamento, esse eu não pedi reembolso. Me impressionou muito. Assim. Esse eu também comprei e pedi reembolso. Eu não consegui. Eu curti. Eu comprei de novo depois, mas nunca joguei mais. É? Nunca joguei. É outro do backlog eterno aí, de talvez um dia eu vá jogar. Boa. E o movimento da Netflix? É um movimento duplo, na verdade, né? Tem o conteúdo
focada em games. Acho que ela que iniciou, né, e consolidou mais até esse movimento do que outras plataformas. Justo. Que seguiram depois o sucesso de Arcane, o sucesso de Castlevania, de Witcher e de outras adaptações. Witcher talvez seja até desonesto a gente falar que é adaptação de videogame, né? Porque tem um livro antes de ser videogame. Mas, e anyway... a série, ela é né, bastante baseada no livro, não Total, nos jogos. total. Mas, de qualquer forma, o jogo ajudou o Witcher Ajuda. a ter um alcance global, Com né? certeza. Antes do Witcher 3, eu nunca tinha ouvido falar nessa série. Sim. Não sei se você é mais nerd do que eu tinha ouvido falar nos livros antes. Antes do jogo, não. Né? Eu Então, conheci o Witcher no jogo. também. Com o jogo. E o 3 foi o jogo do ano, foi um sucesso Cara, eu estrondoso. lembro do Witcher. Pra não dizer que eu não lembrava do Witcher antes, eu lembro do Witcher 2 na Steam. E eu comprei o Witcher 2 na Steam porque ele dava umas skins extras no Team Fortress 2. Se você comprasse o Witcher 2, você ganhava umas skins extras ali no Team Fortress 2. Aí eu comprei só por causa disso. Nunca joguei o jogo. Aí no Witcher 3 que eu falei, cara, que jogo é esse? Todo mundo tá falando bem e tal. Comprei, cara, é top 10 esse jogo da vida. É muito bom mesmo. E, então, como é que você vê esse movimento de ser uma plataforma de streaming que agora oferece jogos para os seus usuários? Cara, eu acho, assim, primeira coisa é genial, tá? Porque a Netflix hoje já tem uma base de 300 milhões de subscribers, né? Pagantes. 10% do público gamer mundial tá na Netflix, se você parar pra pensar, né? Quer dizer, 10% da base de gamer não, 10% da base total são assinantes da Netflix. Então, assim, ele tem uma distribuição gigante, em escala. Se ele converte, 1%, já é muita gente jogando um jogo, né? Então, ela se transformar em publisher é interessante. E aí, na estratégia dela de ser multiplataforma, ela acha interessante ali, né? No futuro, onde tudo vai ser cloud ou tudo vai estar no celular, o cara não quer assistir uma série, ele vai se fechar no Netflix. Mas se tiver jogo, ele vai continuar no Netflix. Então, você tem um catálogo ali de jogos, né, que consigam rodar dentro do ecossistema deles é super interessante. Até agora não vingou muito, eles investiram bastante em alguns jogos, desenvolvimento de jogos exclusivos, né, contrataram gente de peso da indústria, até agora não saiu nada. Houve uma movimentação... Próprio, né? Eu joguei um jogo deles do Squid Game. Justo. Round 6, né? Que saiu no final do ano passado. E fez um relativo sucesso esse jogo. É um jogo bem simples, com minigames, Battle Royale, perfeito, de minigames, baseado na história do seriado lá, nos minigames que você joga, que o pessoal joga no seriado, né? Então, batatinha 1, 2, 3, você tem que andar enquanto a boneca não tá olhando e tal. E, cara, alguém ganha uma grana no final lá, e com a grana você evolui personagem, compra mais personagem, compra roupinha, e enfim, vira uma sequência de que você vai jogando o jogo. Que talvez seja a decisão mais acertada, né? Porque a grande parte dessa base de assinantes imagino que seja próximo do que acontece no game. A maior parte é casual. A maior parte não é hardcore. Mas a Netflix cria jogos mais hardcore. Jogos mais pesados. E aí teve uma mudança na liderança lá, né? O head de games lá saiu, fez uma movimentação para uma outra área da empresa. Mas assim, na teoria é genial. Porque eles têm a distribuição, né, cara? E eles podiam aproveitar esse paralelo, né, de narrativas boas no mundo dos games e tal, e levar jogos que são, tipo, heavy de narrativa pra dentro do Netflix, né? Eles já fizeram o teste com Bandersnatch, lembra? Lembro. Que era um episódio de Black Mirror. Interativo. Você que escolhia ali a sequência das tem vários jogos, né, de narrativa, com história e tal, alguns até bem simples, né? Não tô pensando no Detroit Become Human, tô pensando em alguns outros que são bem mais simples, que tem histórias muito boas. Eu tava jogando um recentemente que me deu branco agora o nome. E, cara, eles podiam apostar mais nisso, talvez, né? Eles têm um catálogo interessante até de jogos, viu, Gui? Sim. Eu acho que a gente vai ver muita coisa do Netflix ainda. Também acho. Ainda estamos tá bem no início. Assim, o legal do Netflix é isso. O foco da plataforma é conteúdo audiovisual. É filme, é série, é conteúdo. É o foco. Entendeu? Sem dúvida. Game faz parte da estratégia, mas não é o foco. Em algum momento eu acho que... Ainda estão tentando. Exatamente. Não vingou, né? Exatamente. E essa indústria... Perdi o fio da meada aqui. Tá falando sobre o Netflix. Não, sim. Eu tava com uma coisa na cabeça que eu fui ler as minhas perguntas e eu me perdi. Justo. Mas acho que tem muita oportunidade, de fato, olhando para esse conteúdo audiovisual. Vamos partir para o encerramento aqui.
Acho que a gente eu falo bastante tempo aí, deve estar uns Falamos, 40 minutos. Aí. Acho que bem mais, talvez. Eu queria perguntar para você onde as pessoas podem te encontrar aí, redes Legal. sociais, como que quem gostou aí do que ouviu de você pode te Justo. acompanhar aí na internet. Cara, o Gui, pessoa física, tá no Instagram, né? Não sou muito ativo no Instagram, mas às vezes eu compartilho um meme aí, compartilho alguma coisa. É uma rede mais pessoal, @GuiLGZN, Gui_LGZN, se alguém quiser seguir. E sou mais ativo no LinkedIn, que é a rede profissional, linkedin.com/LGZN também. Mais uma vez, né, o meu nick se confundindo aí com a minha história profissional, né? Mas quem eu sou, cara, eu assumi isso, tá tudo bem. Mas lá eu tenho tentado ser mais ativo, né? Compartilhado mais coisas sobre a Gamers Club. A gente acabou não falando muito assim, né? Mas a gente trabalha junto e tem um desafio muito legal ali, né? De oferecer uma qualidade melhor, né? Para a comunidade, uma inserção de marca ali que potencialize, né? Que tem uma premiação legal para um campeonato. É um desafio muito Total. legal e eu gosto de contar um pouco dessas histórias ali, né? Essas percepções. Eu até analisei um pouco o lançamento do Switch. Me incomodou muito a questão do preço ali, que foi inclusive, né? A gente estava discutindo ali, né, mais cedo, durante a manhã, né? Que era um dos fatores que chamou mais atenção, né? Total. Porque foi um lançamento quase perfeito, assim, né? Um anúncio quase perfeito. Mas a questão do preço dos jogos ali... E os jogos, né? O formato do jogo do cartuchinho, não ser cartucho, me incomodou profundamente. É um momento aí, cara, perigoso para o consumidor, né? É isso. Jogos a $80, eles vão chegar no Brasil aí mais de 400, talvez até mais de R$500 no lançamento, que é assustador, né? É isso. Matou lá, Instagram e LinkedIn, né? Instagram, Gui_LGZN e LinkedIn só LGZN. Vamos trocar uma ideia, se puder ajudar, fazer algum tipo de direcionamento aí de carreira ou de mercado, estou sempre à disposição. Boa. Eu lembrei da minha última pergunta. Ah, legal. Cara, a gente vê algumas coisas muito grandes na internet em relação a games. Tá bom. Tipo, final do Mundial de League of Legends. Justo. Ou live do The Game Awards. Por que isso não foi pra TV ou pro Netflix ou pra Amazon Prime ainda? Cara, eu acho uma excelente pergunta. Eu acho que o caminho natural é ir para um streaming, ir para um veículo de nicho ali. Para TV aberta, já foi tentado algumas vezes em alguns programas. Eu lembro do 01 do Thiago Leifert, por exemplo. Acho que o problema é que, apesar de 1/3 da população brasileira ser gamer, 2/3 não são. Então, é um tema que não está muito difundido, é um tema que não tem ainda muita adesão, acho que, né, na base hoje que assiste nessa TV aberta, como você chamou. Nem acho que a TV aberta hoje mais é mais tão importante para o nosso mercado, mas não me surpreenderia ver o Worlds numa streaming, no Netflix, por exemplo, o próximo Worlds, ou ver o The Game Awards na Amazon Prime, por exemplo, como o Oscar, né? O Oscar você assiste no Max, né? Exato. Você assiste, né, a premiação lá, eu acho que o SEG Awards no Netflix. Cara, se eu não me engano, os últimos dados que a gente viu do The Game Awards, ele tinha passado o Oscar. Caramba. Na internet. Era números maiores. Você diz somando as ali... Streaming online. Tá bom. Era números maiores. Justo. Mas, é um formato que mas tá eu acho o Game né? Awards muito pior, assim, como produto do que o Oscar, assim. É cringe, assim, às vezes. Tem umas cenas do Game Awards que eu fico, caraca, não é possível que o Geoff Keighley tenha coragem de... A pachorra de chamar o Kojima de novo pro palco. O Kojima de novo. E o Kojima ainda não aprendeu a falar inglês. Não, o japonês não tem essa questão, não vai falar, mas... Em vez de entregar ali um troféu importante, ele, de repente, quem ganhou o prêmio de melhor jogo da família foi esse jogo. E não tem a cerimônia. É só isso, O cara corta o... ele ruxa a premiação pra passar a propaganda. Os agradecimentos de quem ganhou, cara. Assim, é cringe-worthy, assim, mas cara. eu gosto. Eu também gosto, mas eu não acho que isso é um conteúdo que, pô, tá pronto pra TV aberta, sabe? Não tá, né? Ele é um conteúdo ainda de nicho, né? Então, quando você tá falando de nicho, tem que estar no nicho. E assim tem que ser. Tá tudo bem. Como eu falei, né, lá atrás, pô, a vitória era a gente ter o esporte na ESPN, no Sport TV, na Globo. Caraca, o CBLOL era... Não sei se hoje é transmitido ainda. Nem tem mais CBLOL, né? Hoje é LTA. Mas antes ele tava no Sport TV 3. Caraca, gigante. Cara, precisa mesmo? Não.
Talvez na época precisava para se validar com marca, né, com patrocinador, mas hoje em dia eu acho que o conteúdo já achou já o seu público, né, a sua audiência, e o importante é você entregar esse conteúdo para a audiência certa. Total. É isso. Boa. Eu acho que faz sentido o raciocínio, mas eu acho que ainda tem muita oportunidade, porque essas plataformas sobrevivem de tráfego. E aí, cara, mais do que natural, uma Amazon ou Netflix Também acho. começarem a trazer Também cada vez também mais acho. isso, né? Agora, para Globo, por exemplo, levar, não sei se faz diferença. Tem minha total. dúvida. Eu acho que vale a chancela, né? Tá na Globo, mas a audiência, não sei se vai ter um... Não sei, tenho minhas dúvidas. Não funciona. Eu tava refletindo sobre isso outro dia, acho que tem uma outra questão aí também, que é mercadológica, né? Comercial também. Porque, querendo ou não, na hora que a TV aberta começa a falar de jogo, ela tá fazendo mídia grátis, né? Então, acho que o 01 mesmo era eles queriam, tipo, gerar receita em cima de estúdios de jogos e tudo mais, né? E não deu certo. Tem algumas teorias. A que eu mais acredito é que era um projeto do Thiago Leifert, que é mega gamer, e ele entuchou nos diretores lá. Quero fazer um mas programa de era um games. horário Só faço né, o The Voice se tiver meu programa de games. E aí tiveram que abrir, né? Tiveram que fazer, só que aí colocaram no horário escroto. Essa é a minha teoria, assim. Do porquê ele existia. Porque se você parar pra pensar, não faz o menor sentido. Não faz, não. Naquele Naquele horário não faz. Não faz o menor né? sentido, assim, ele existia Não um programa, faz. né? Então eu acho que tinha um drive muito ali do Thiago, né? Como apresentador, né? Como desejo dele, que ele é mega gamer, né? Mega geek e tal. Super. Ele entende do Ele realmente é gamer. do gramado ali. Beleza, cara. Então vamos encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença. Você é um cara que me inspira muito no mercado de games. Você é um cara, tipo, fenomenal, assim. É um prazer receber você aqui, trabalhar com você e enfim, poder trocar ideia com você. Tamo junto, pô. No dia a dia. E, pô, obrigado demais pela presença, cara. Você quer deixar algum agradecimento final aí? Cara, agradeço a você pelo convite, né? Pela remarcação, pra gente conseguir essa agenda aqui. A gente sabe que a gente tá num momento aí de correrias, né? De trabalho e tudo mais. Mas a recíproca verdadeira, você sabe disso, né? É um prazer muito grande poder trabalhar com quem a gente gosta, com quem a gente tem afinidade. E acho que desenvolver o que a gente tá desenvolvendo junto aí, né? Acho que a gente não chegou nem na metade do potencial, né? Então, vamos pra cima. E, cara, parabéns pela iniciativa aqui de coordenar esse papo, de colocar o game dentro da Abots. Acho que é legal demais, né? Tem muita empresa, como você falou no início aqui da gravação, muita empresa legal participando, que às vezes não conhece, e tem uma oportunidade muito grande, muita gente jogando, muita gente consumindo. É bacana poder pregar, né, a palavra ali do gamer, né? Então, poder ser escolhido aí como participante é muito gratificante mesmo. Então, muito obrigado aí. Muita gratidão aí pelo convite, cara. Obrigado. Valeu. E, pô, queria agradecer a nossa audiência aí que tá com a gente, assistindo até o final. E, pô, obrigado. Deixa o seu like, siga o canal da Abots aqui no YouTube e acompanhe a gente também nas redes sociais, nosso site. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.